Olá, compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do pensamento sistêmico. Vamos refletir como o pensamento sistêmico atua nos seres humanos. Imagine que as plantas, a natureza, ela por si só, ela tem força para se manter, para florescer, para dar flores, para dar frutos, para criar raízes. Por quê? Porque o sistema é muito inteligente, né? Pense no seu sistema circulatório, por exemplo. Pense no seu sistema digestivo, no seu sistema cerebral. Nós não precisamos dar comandos ao nosso sistema circulatório ou ao nosso sistema digestivo para que ele cumpra a sua missão, cumpra o seu papel e desempenhe as suas funções adequadamente. Nós não temos que lembrá-lo que ele precisa fazer o que ele tem que fazer. E a natureza é muito sábia, não é? No pensamento sistêmico acontece a mesma coisa. Nós não precisamos dar comandos para que o nosso sistema familiar, o nosso sistema transgeracional ou geracional ocorra dentro de nós. O que nós precisamos é olhar para as disfunções, olhar para aquilo que não está fluindo naturalmente. Porque todas as vezes que há alguma disfunção dentro de cada sistema que deveria fluir naturalmente, como diz Beth, né? O simples, o natural é simples, né? O verdadeiro é simples. Então, as coisas são simples, devem ser simples. Quando elas estão confusas, complicadas, disfuncionais, aí sim nós temos que olhar. Imagine que seu corpo está funcionando normalmente, mas em algum momento alguma coisa dá errado. E o que você faz? Você presta atenção, você para olhar para o seu corpo e aí então vai buscar ajuda profissional. Ou a mente também, não é? Então, nossa, não tô bem, eu preciso de terapia. As pessoas chegam ali confusas, angustiadas e muitas vezes não sabem nem por que estão dessa maneira. E aí sim elas vão olhar para o seu sistema. Então, o sintoma, as coisas que não estão bem no sistema, no fluxo natural da vida, é para isso que nós temos que olhar. Uma planta, né? Eu gosto muito de orquídea. E às vezes eu coloco a orquídea em algum lugar que não vai bem, não é? Então, é para isso que nós temos que olhar, para o sintoma. Porque quando tudo vai bem, ninguém olha, ninguém para olhar. Mas quando algo não corre bem dentro do nosso sistema, dentro das coisas que devem ser naturais e simples, aí sim nós precisamos estar atentos para olhar para isso. Então, pensando no sistema das doenças do corpo humano, o corpo humano é um sistema e ele revela muitas coisas que no nível de consciência nós não conseguimos enxergar. E as doenças muitas vezes vêm para nos mostrar algo dentro do nosso sistema. Percebe aquelas doenças que são chamadas hereditárias? Essas doenças mostram alguma coisa dentro do nosso sistema familiar. O avô teve, o bisavô teve, o pai teve, a mãe teve. Então, olhar para isso, né? O que isso está querendo dizer? Beth dizia que 90%, né, que com certeza a maioria dos sintomas está relacionado com exclusões. Toda vez que alguém do nosso sistema familiar excluiu alguém de uma forma injusta, de uma forma abusiva, de uma forma indelicada, de uma forma
a menosprezar. Então, isso mostra que existe algo dentro do nosso sistema que precisa ser visto, que precisa ser incluído. Então, todas as vezes que nós temos algo dentro do nosso corpo, isso mostra um sintoma. E esse sintoma vem para nos mostrar algo que foi excluído do nosso sistema. Então, como é importante observarmos o nosso corpo, o que não está bem dentro de nós. Porque aquilo que não flui bem, aquilo que não está bem, naturalmente, precisa ser visto, precisa ser olhado, não é? As constelações, o pensamento sistêmico acontece de uma maneira muito fluida, muito natural. E quando eu quero forçar alguma coisa, isso naturalmente não repercutirá em bons resultados. Porque imagine um rio, uma corredeira que corre para cima. Não existe, né? A água flui naturalmente. E assim é a nossa vida. Nossa vida tem que ser natural. Se há algo em nossa vida que não está fluindo, seja financeiro, seja nos relacionamentos, seja na saúde, o que for, o que não está fluindo, vem nos revelar alguma coisa. Porque o sistema é sábio, o sistema é inteligente. Ninguém precisa ir lá e dizer para a planta, planta, você tem que crescer. Se ela estiver plantada no seu local correto, com a temperatura adequada, com a luminosidade adequada, ela vai fluir. E assim é a nossa vida. E Beth olhou para isso, para o que era simples e natural. Aquilo que está doente na raiz, consequentemente não vai florescer, não vai dar frutos. E aí falando, né, de luminosidade, de espaço, estar no local adequado, estar no seu espaço, porque muitas vezes as pessoas querem estar em lugares que não são seus, em posturas, em posições que não são suas. Por exemplo, pais que se colocam como infantis perante os filhos, com aquela necessidade de serem cuidados, a necessidade de quererem afeto, atenção. Isso é disfuncional. Qual é esse espaço que esses pais estão ocupando? A menos que sejam doentes, que sejam pessoas que precisam de ajuda. Filhos que se colocam como autoridade para os seus pais, não sabem o seu lugar, não se colocam no seu devido lugar. Isso também é disfuncional, isso causa desordem, porque na lei da hierarquia, quem vem antes é maior, e nós somos pequenos, nós somos menores. E toda vez que um filho acha que pode julgar, opinar, orientar os seus pais, aquilo que fizeram, da forma como fizeram, ele está mudando a sua posição, ele está indo para um lugar que não é seu. E naturalmente isso vai causar uma desordem. Então veja a importância de estarmos no local correto, da maneira correta. Tempo e espaço andam juntos. Se no tempo de criança, quantas famílias nós vemos que as crianças mandam nos pais. As crianças governam os pais. Pais inseguros, imaturos, despreparados, muitas vezes depositam sobre a criança o poder da decisão de uma família. Você vai escolher a casa que nós vamos morar, filho. Aí escolhe a casa. Qual quarto você quer, meu filho? Filhos que estão por muito tempo, às vezes, dormindo na cama dos pais. Isso também é inadequado. Isso também está fora do lugar.
Porque a independência, depois que a criança já cresce, já sabe andar, já sabe se alimentar sozinho, a independência nasce da força. Quantas vezes nós vemos, às vezes, uma planta saindo fora do vaso? Porque a vida tem força. Quantas mães não tentam abortar, perder, expulsar, excluir os seus bebês e o bebê vinga e o bebê nasce? Porque a vida tem força, porque o que é natural é o fluir, o que é fluido. Um relacionamento, por exemplo, que não é fluido, que é forçado por motivos que estão, às vezes, nem conscientemente em si mesmo, mas no seu sistema familiar, cumprindo um papel que não é seu, satisfazendo um desejo que às vezes é de sua mãe, de seus pais, de suas avós, bisavós, pessoas que estão dentro de uma relação tóxica por cumprir papéis que não são seus, por desempenhar funções que não são suas, para satisfazer desejos inconscientes das mulheres que vieram antes no seu sistema familiar. Então veja como é importante nós sabermos qual é o nosso lugar dentro daquele tempo, dentro daquele espaço. Qual é o nosso lugar? E que tempo nós temos que cumprir um determinado papel. Então hoje falamos um pouquinho a respeito do natural, que o natural é simples, que as coisas devem ser fluídas, que as coisas forçadas, com certeza você está cumprindo algo que não está em você, mas está no seu sistema, que o seu sistema, quando comunica um sintoma, uma doença, uma dificuldade relacional, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira, quando o seu sistema está mostrando isso, nós temos que olhar para isso, para trazer a cura, a transformação e a mudança. Tá bem? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Um bom dia, uma boa semana a todos.